Cidadão, cultura. Nova 1290, Timbira. Rádio Timbira. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Das 10h03. Marcos Saldanha. Beleza. Manhã de sábado, hora do nosso encontro marcado, nosso encontro semanal com a história, né, com o conhecimento do presente a partir da leitura do passado, para refletir e construir um futuro mais digno para todo mundo, né? Você sabe que essa é a nossa bandeira, por isso uma pauta tão diversa de encontros semanais aqui, com pessoas aqui que produzem conhecimento histórico e que dão a oportunidade da gente debater, da gente conversar, da gente discutir. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer um papo valiosíssimo, importantíssimo, e eu sei que você se interessa por esse tema. Eu anunciei no início da semana que a leitura da semana, né? Toda semana a gente tem aquela leitura que a gente faz junto para poder conversar, discutir, debater com o nosso convidado. Eu anunciei no início da semana que o livro da semana era Pelo Senhor Marchamos, Evangélicos e Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985. O livro é de autoria do professor Dr. Adroaldo Almeida, ele está aqui com a gente para esse papo, ele é professor de História do IFMA, Campus Maracanã. A pesquisa dele, o livro dele, trata da relação entre as igrejas evangélicas e a ditadura militar entre 64 e 1985, problematizando principalmente as posições políticas assumidas pela Igreja Presbiteriana Independente, a IPI, Assembleia de Deus, Igreja Metodista e Igreja Batista durante os governos militares. A obra, fruto de 4 anos de intensa pesquisa. Veja bem, não é opinião, são 4 anos de pesquisa, de trabalho durante o seu doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Ela reflete sobre o contexto político do período e suas implicações nas instituições eclesiásticas evangélicas, ressaltando as transformações que ocorreram em suas estruturas e nas posições políticas oficiais. Olha, uma obra importante, ela está à venda lá na MEI, a livraria que fica ali no Shopping São Luís. Aí a MEI também ela manda para todo o Brasil. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube e você se interessou pela obra, você entra lá na página no Facebook, você vai lá na internet, procura a MEI, ou o próprio autor também, ele tem as redes sociais, tem o Instagram, mas eu sei que a MEI manda para todo lugar. Eu estou fazendo aqui a propaganda da MEI gratuita, porque eu acho que a MEI faz um trabalho bacana, quando ela se disponibiliza a oferecer livros de autores maranhenses, e a gente sabe, né, que é diferente de uma editora gigante, eu não vou dizer o nome, mas essas megas editoras
que levam 60% da venda do livro, o professor Adroaldo sabe disso. A gente sabe disso. Você bota um livro numa dessas grandes outras editoras e elas ficam com 60% e às vezes você paga para colocar o livro lá, porque você tem que emitir a nota fiscal já com antecedência. É por isso que eu estou aqui fazendo a propaganda assim também, no sentido que é um trabalho que a gente precisa valorizar, quer dizer, é um trabalho que você pode ter acesso ao livro e a pesquisas como essas, valiosíssimas, e a um preço justo, viu? O livro é grosso, ele está aqui na minha mão, ó, aqui, ó, um livro aqui fabuloso, valiosíssimo, e um preço acessível aqui que você consegue ter acesso aqui, tá bom? Então, eu acho que vale a pena você fazer essa leitura, você que ainda não fez, e que gosta desse debate de política, de religião, né? Eu acho que é uma boa ferramenta aqui para o conhecimento. A gente vê muito a polarização, o debate, que é tema, inclusive, da nossa entrevista, mas eu acho que essa leitura ela vai te dar um subsídio muito legal para essa roda de conversa, para essas discussões, né? Me parece, professor Adalto, seja bem-vindo, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui, agradeço muito a generosa recepção do nosso convite para esse tema que é preciosíssimo, né? E me parece, professor, já começando o nosso papo, eu ouço muitas pessoas dizendo assim, política e religião não se discute. Eu acho que nós discordamos, né, professor? E como se discute e como deve se discutir. Não, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Timbira. E é legal começar com essa pergunta, Marcos, que eu estou me lembrando de um evento que nós tivemos aqui em São Luís, da Associação Brasileira de História das Religiões, em 2006, e a ocasião, numa entrevista do professor Ronaldo Vanfas, professor da Universidade Federal Fluminense, onde fiz, inclusive, o meu doutorado, ali no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, o repórter perguntava para ele, mas, professor, política e religião se discute? Ele tanto se discute que nós estamos aqui conversando a respeito disso. Já não é de hoje, portanto, que a gente conversa sobre religião, sobre política. E fico mais à vontade de ter um colega de profissão como você, historiador, o que torna ainda mais profícuo, muito mais gostoso e leve também nosso debate. Eu acho que no cenário que nós temos no Brasil, ainda mais hoje, há necessidade da gente compreender, de se discutir, de se dialogar a respeito das questões que envolvem tanto a religião quanto a política no nosso país. E como você bem colocou, não se trata de expressar opinião por opinião, não se trata de dizer, eu gosto mais disto ou daquilo, acho os evangélicos isso ou aquilo. Como você bem colocou, a gente fez um trabalho de pesquisa, de doutorado, ao longo de 4 anos. E eu venho me debruçando sobre os evangélicos no Brasil desde 1997. Desde 1997 que eu os pesquiso. Foram objeto da minha monografia na graduação em História. Foi objeto da minha dissertação de mestrado, que também se tornou em livro, também vendido ali na MEI, Da Terra ao Céu, a trajetória de um maranhense que virou anjo, que conta a história, narra ali a trajetória do Miguel Vieira Ferreira, um militar maranhense do final do século XIX, que se desloca para a cidade do Rio de Janeiro. Naquele momento ainda era monarquia o Brasil, e, portanto, se desloca para a corte, e lá tem um primeiro rompimento com a igreja presbiteriana, que já existia naquele momento ali no Brasil, e vai fundar a Igreja Evangélica Brasileira. É o nome dessa igreja que até hoje existe. Sua fundação se deu ali no Rio de Janeiro, mas ela tem templos hoje aqui em São Luís. E, recentemente, me ocupei, durante o doutorado, sobre a relação dessas 4 igrejas, como você falou, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Metodista, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista, nas relações que essas igrejas tiveram com os governos militares. Não é opinião aqui do Adroaldo a respeito, é uma investigação e análise sobre essas igrejas a partir dos documentos dessas igrejas, o que torna a coisa ainda mais interessante. A gente se apoiou naquilo que foi publicado por aquelas igrejas ao longo do período de 1963, um ano antes do golpe lá militar, civil-militar,
64 e se estendendo até 1985. Então, a nossa base de análise, sobretudo, se dá em torno desses documentos, principalmente jornais oficiais dessas igrejas, além de algumas de suas atas, notícias em outros jornais cruzadas com aquilo que eles tinham, fora uma ou outra entrevista que tivemos a possibilidade com alguns protagonistas dessas igrejas, lideranças dessas igrejas naquele período. Portanto, por isso, aí o tamanho do livro é um livro que fica em pé, são mais de 400 páginas, e 4 capítulos, cada um desses capítulos aí dedicado a uma dessas igrejas. E só para encerrar aqui na minha primeira fala, eu estou falando dessas igrejas no Brasil. Então, eu tenho um capítulo particular em relação à Assembleia de Deus, em que eu trato em específico, em um determinado momento desse capítulo, sobre a trajetória de Manuel da Conceição, grande liderança camponesa, não somente no Maranhão, mas no Brasil, uma figura importantíssima para a luta democrática deste país, pela luta à terra, enfim, e eu dedico uma parte do capítulo que trata da Assembleia de Deus, dedico um pouco deste capítulo a Manuel da Conceição, pelo fato de Manuel da Conceição ter sido membro da Assembleia de Deus. Os outros capítulos, embora aqui e acolá eu faça referências às igrejas instaladas aqui no Maranhão, mas eu estou tratando delas no Brasil. Não à toa que o livro tem sido muito bem recebido no cenário nacional. A AMEI, como tem dito, tem vendido bastante para fora. Por incrível que pareça, a maior parte do meu público leitor não está no Maranhão, está principalmente fora do estado, e felizmente com uma grande receptividade em relação ao livro. Pois é, isso é valiosíssima, essa contribuição. Acho que a gente tem a necessidade mesmo de discutir esse tema, né? Bom, mandar um alô para o nosso querido amigo Irinaldo, rapaz. Ontem estávamos juntos na formatura dos nossos filhos, né? O Matheus, meu, e o Benjamin dele. O Irinaldo, que também é historiador, né? Está no IFMA lá de Alcântara, inclusive. Esteve no IFMA de Barra do Corda, está no IFMA Alcântara, está na escuta. Abraço. Fabrício, lá de Tutóia, também acompanhando a gente, né? Enfim, vamos nessa. Muita gente bacana aí acompanhando a gente. Um abraço para o Douglas, também a professor lá em Santo André, São Paulo, está escutando a gente e que está no mestrado e está interessado por essa temática também de religiosidade, em especial os evangélicos. Então, está atento também aí na escuta, demonstrando esse público teu mesmo que vem buscando informação e conhecimento. Adroaldo, vamos considerar também que a gente tem um ouvinte que está no carro, está em casa, está acompanhando pela M, a nova 1290, e quer entender um pouquinho aí o que a gente está falando. Em que momento acontece essa guinada de você ter os protestantes que surgem com Lutero, protestando, né, os abusos da Igreja Católica, né? Em que momento dá-se essa guinada para o que a gente tem hoje, que parece ser essa disputa pela hegemonia, né? Não só dos fiéis, mas também na política, né? Em que momento você enxerga, para a gente contextualizar um pouquinho para quem não acompanha o debate histórico tão profundo, em que momento a gente tem essa guinada quando a gente começou a ter essa questão dos evangélicos de uma forma mais complicada, vamos dizer assim, hoje, quer dizer, do que era no passado. Eu entrevistei aqui o Lira Neto, ele fez um trabalho fantástico, Arrancados do Chão, que ele estuda a história da Inquisição, na Holanda, em Portugal e no Brasil, sobretudo, da invasão holandesa. E quando ele fala ali dos holandeses, por exemplo, ele diz a situação que é muito curiosa quando ele escreve assim, bom, aí o judeu, né, está em Portugal e começa a ser perseguido. Aí ele vai para a Holanda, e na Holanda ele tem uma relativa liberdade, mas na Holanda ele se converte e vira protestante. Aí ele vem para a colônia, né? Ele vem para a colônia e na colônia ele tem que virar católico de novo. Aí ele está aqui, aí quando a Holanda invade o Nordeste, aí ele vai e vira de novo protestante. Então, a provocação que eu quero fazer é o seguinte: parece que ao longo da história esse momento não é único, vários outros momentos
O ser humano ele vai encontrando na religião uma forma de sobrevivência, sobretudo econômica primeira, e às vezes também política. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para quem está acompanhando a gente entender esse percurso, como foi que a gente chegou, onde é que a gente está hoje, nessa coisa de, inclusive com um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, há um crescimento, há um projeto político de poder e de hegemonia evangélica, mas os caras já foram perseguidos, né, durante muito tempo. Como é que se deu essa guinada toda aí, para a gente explicar para o nosso ouvinte? Bom. Dito de maneira logo bem rápida, a guinada para mim se dá em 1962. Que guinada é essa que a gente está falando aqui para deixar claro para quem está ouvindo a gente? A guinada do envolvimento sistemático com a política e uma política voltada para o campo conservador. Essa é a guinada de 1962 e vou explicar por quê. Até antes, o que a gente tem? A gente vai. Primeira coisa que eu queria, inclusive, considerar os nossos amigos ouvintes, amigos e amigas ouvintes, é que eu entendo perfeitamente que, por evangélicos, existe uma pluralidade de experiências religiosas cristãs dentro do protestantismo. Então, eu não coloco dentro do mesmo balaio adventistas, batistas, assembleianos, congregacionais, presbiterianos, enfim, é uma miríade aí de experiências religiosas, cada uma com suas perspectivas teológicas, litúrgicas, portanto, precisamos ser corretos, inclusive, ao identificar que esses evangélicos, eles pensam, atuam de maneira muito diversa, de maneira muito plural. E aí é preciso considerar isso e respeitá-los, inclusive, nessa sua diversidade litúrgica, teológica, enfim. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando eu estou falando desses evangélicos, eu estou considerando essa miríade de experiências religiosas aqui no Brasil. Quando eles sistematicamente estão presentes aqui na segunda metade do século XIX, eles têm uma agenda muito clara. Esses primeiros protestantes que aqui estão atuando são protestantes reformistas, ou seja, são herdeiros daquela reforma, como você disse, do Lutero. E essa reforma para eles, nessa perspectiva que a gente tem no Brasil, de um país, naquele momento do século XIX, um país monárquico, hegemonicamente católico, ou seja, o catolicismo é a igreja que domina aqui a sociedade brasileira, e não é uma força de expressão. Se você nasce, você vai se batizar dentro da Igreja Católica. Quem compõe os registros dentro do Brasil é a Igreja Católica. Você não tem casamento civil, você não tem cemitérios civis, tudo está organizado desde o nascimento, o batismo, passando pela fase adulta, o casamento, até a sua morte, tudo está sendo organizado pela Igreja Católica. Portanto, ela é hegemônica. Os protestantes, portanto, eles estão lutando pela possibilidade, a liberdade de terem seus cultos. E, para eles, isso teria que vir pela mudança do regime político no Brasil. Então, eles passam a defender a República. Isso também está nos seus textos, nos documentos de época em que me debrucei ali durante o período do meu mestrado. Só lembrando, o Lira Neto até descreve isso, que dependendo dos momentos e do país, você vai ter ou tolerância ou intolerância, mas mesmo quem é tolerante, entre aspas, e olha que a Holanda, naquele período colonial, era até considerado tolerante, mas tolerar significa assim, tenha o seu Deus na sua casa, reúna-se na sua casa, mas igreja não. Isso. Você não poderia construir uma igreja, inclusive protestante, por exemplo. Quer dizer, isso era uma realidade até de quem era mais tolerante, só para a gente situar um pouquinho isso antes da República, claro. Exatamente. Tanto é que, quando a gente fala assim, mas por que as igrejas no Brasil, as igrejas protestantes, ela tem uma arquitetura diferente das igrejas protestantes europeias, por exemplo? Você caminha pela... Eu assim, fiquei muito surpreso, já sabia isso pelo viés da história, mas quando você observa isso, né, em loco, eu ficava surpreso de observar as igrejas protestantes, por exemplo, em Londres ou na Holanda, como tive a oportunidade de conhecê-las ali, e de você não ver nenhuma diferença entre essa igreja, a arquitetura dela,
para uma igreja católica. Então, as nossas igrejas católicas aqui no Brasil, elas têm uma arquitetura muito peculiar e que nós facilmente identificamos, mas o fato das igrejas protestantes terem sido proibidas, os protestantes foram proibidos de construir templos, arquiteturas que fossem similares, inclusive, às igrejas católicas, mas, como você falou, você pode ter o teu culto doméstico, isso não foi proibido. Culto doméstico você poderia ter, mas não templos de reunião pública. Então, os protestantes, durante longo tempo, lutaram pela República, pelo estabelecimento da República, reivindicaram o Estado laico. Isso é interessante, porque, veja só, isso tem total coerência com o movimento evangélico, tem total coerência. Por que eu estou dizendo coerência? Porque no Estado monárquico, a religião do rei é a religião dos súditos. Numa república, o Estado ele é laico, portanto, qualquer um de nós, Marcos, eu, você, podemos expressar a religião que quisermos. Então, o dizer que o Estado é laico não está sendo dito que o Estado é ateu, está dizendo o seguinte: qualquer indivíduo pode professar a fé que bem entender. O Estado é que não pode ter uma fé particular, porque se o Estado tiver uma fé particular, ele passa a julgar as pessoas a partir do seu princípio religioso. E o Estado não pode ter um princípio religioso. Vou lhe dar um exemplo que foi justamente da minha dissertação de mestrado. O Miguel Vieira Ferreira é convidado para um júri. Ele já pastor da igreja que ele havia fundado, a Igreja Evangélica Brasileira, o nome dela. E quando ele é convidado, ele encontra no júri, na cidade do Rio de Janeiro, um crucifixo. E aí ele começa a interpelar, por meio de artigos publicados nos jornais cariocas, de que o Estado brasileiro, ali naquele momento representado por uma instituição republicana, que era um tribunal, como é que o Estado tinha ali um crucifixo? Se o crucifixo é um símbolo dentro do catolicismo, pressupõe, portanto, que aqueles que estão ali dentro daquele tribunal já julgam a partir de um primeiro termo, que é a sua própria experiência religiosa católica. E o que ele advogava? Não podemos ter símbolos algum aqui. Fabuloso, seja católico, seja protestante, seja judeu, porque o Estado precisa manter-se ímpar. Ele precisa ser idôneo. Ele não pode, por princípio, marcar posição para poder julgar alguém. E o Miguel Vieira Ferreira foi tão mal compreendido, veja só, ele protestante, pastor, foi tão mal compreendido que estava acusando dele não ser cristão, mas era o contrário, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou cristão, vou defender o cristianismo. Agora, o Estado é que não pode ser isto. O Estado precisa ser ímpar, porque se eu já tiver algum princípio religioso de antemão, na hora que eu for julgar alguém, eu vou trazer à tona todos esses princípios. Se não defendermos, portanto, um Estado laico, republicano, nós corremos o risco de fazer algo que já foi feito na história, Inquisição. Como você bem lembrou aí, é o momento em que o Estado, impregnado por princípios católicos medievos, colocou as pessoas na fogueira, literalmente. Então, eu acho que é preciso a gente pensar, principalmente para o cenário atual, quando a gente olha assim um ministro indo para o Supremo com toda essa carga, dizendo precisamos de um ministro terrivelmente evangélico, isso me assusta. A gente já viu um filme parecido, né? Exatamente, assim, eu não sou contrário de maneira alguma as pessoas terem suas preferências religiosas. Isso não é problema. O que é problema para mim é quando essas preferências religiosas elas sobrepõem a instituição. As instituições, principalmente jurídicas desse país, elas precisam, inclusive para garantir a sua legitimidade, elas precisam ser ímpar, elas precisam ser idôneas, porque senão a gente passa a ser julgado a partir de princípios religiosos que não cabem aí a um pré-julgamento sobre a sociedade brasileira. Pois aí é engraçado, né, André? A gente está falando exatamente da guinada, que é 62, portanto, antes do golpe militar, que é 64, mas só para a gente poder fazer a guinada, né, e seguir no fluxo da história,
é que a gente já enxerga algumas contradições muito interessantes, né? Quer dizer, que num primeiro momento, a igreja protestante luta pelo Estado laico, né? Luta contra a monarquia, porque vê na República a defesa do Estado laico, e hoje reivindica exatamente no presidencialismo o inverso. Quer dizer, não há problema em um presidente ser evangélico, católico, ou espírita ou do candomblé, zero problema. Ministro, parlamentar, o que é estranho é ter uma bancada evangélica no Congresso. Qual é o sentido de uma bancada evangélica quando eu posso ter uma bancada por qualquer coisa, e que seja de evangélico, de católico e protestante, porque a gente não elege evangélicos, a gente elege deputados, parlamentares, representações. Mesma coisa é o ministro, se ele é evangélico, se ele é católico, ou seja, essa semana, eu li um texto que dizia assim, os times dos ministros do Supremo, e era uma matéria de esporte, que dizia assim, ministro tal é flamenguista, ministro tal é palmeirense, aí ministro tal chegou novo, ganhou uma camisa do Palmeiras, aí o ministro falou, mais um palmeirense. Mas isso é brincadeira, assim, no sentido de que, na hora de julgar, não interessa se o ministro é flamenguista ou se ele é botafoguense, é curiosidade, ali era uma matéria de curiosidade. Eu penso que assim deveria ser a questão religiosa. Esse ministro é o quê? Evangélico, é católico? Uma curiosidade, só uma curiosidade. Mas não de dizer, vamos emplacar um ministro terrivelmente evangélico, porque isso é preocupante, como um presidente terrivelmente evangélico ou um presidente terrivelmente católico. Terrivelmente é uma palavra que não deve se aplicar a nenhum governo, né? E eu acho que nem deve ser uma parte se ele é evangélico ou ele é católico. Então é estranho, né? Essa coisa, se por um lado, quando o governo é eleito e ele faz um culto na frente de todo mundo, é estranho, porque o Estado não é laico. Aí a gente pode até questionar se em algum momento ele foi laico mesmo, né? Bom, antes da gente fazer essa guinada, só que os nossos ouvintes, o Irinaldo está só me corrigindo, eu me empolguei. O Irinaldo é professor sendo IF, mas ele não é historiador, é professor de língua portuguesa, rapaz. Eu aqui, empolgado pela afinidade que tenho com ele, acabei jogando aqui o historiador, mas não, ele é professor de língua portuguesa, viu? Nosso querido Zema, jornalista, rapaz, hoje, no Balaio Cultural, tem Otto. Olha que bacana, você acha que eu vou perder? E eu sei que você também não vai perder. Então, mais tarde, aqui na hora do almoço, o Balaio Cultural entrevistando nada mais, nada menos que Otto. Rapaz, é imperdível, é uma boa mesmo. E o Zema Ribeiro está dizendo o seguinte, passei infância ouvindo que política, religião e futebol não se discute. Sempre discordei. E talvez isso explique o buraco em que estamos metidos. Parabéns, Adroaldo, pela obra e parabéns, Marcos Saldanha, por trazer temas sempre tão relevantes, atuais e necessários. Discutamos civilizadamente política, religião, futebol e tudo o que quisermos. O Adriano Jorge Torres Lopes diz o seguinte, sempre uma satisfação escutar o professor Adroaldo Almeida. Rapaz, sabe quem está dando um bom dia? O professor Vitor Coelho, rapaz. Querido professor da UFMA, né? Da Ampul. Da UFMA. Né? Cara, e também da direção da Ampul. Que tem um programa fabuloso, viu? Nem de longe eu considero concorrente, pelo contrário, eu considero, nós nos completamos nessa luta, né, pela informação histórica, viu, professor Vitor? Eu acho muito massa, inclusive acompanho aos sábados. Isso, aos sábados. Geralmente às 18 horas, né, no canal da Ampul. Ouviu, professor? Eu até indico todo mundo que acompanha o História em Debate, que pode assistir depois no YouTube da TV Timbira, vai lá e assiste a hora que quiser, vai lá e se inscreve também na Ampul Maranhão, que tem entrevista, que eu não sou bobo, eu não perco também, vai lá e se inscreve, e você tem mais elementos históricos, mais informação histórica, que é muito bom, é muito bacana você estar informado, viu, professor Vitor? Então, parabéns para esse trabalho que é muito legal, tá? Jair Sodré falando com polarização política do Brasil. Bom dia. O retrocesso do governo, tempo da Santa Inquisição. Mas olha só, agora sim, historiador também, colega da UEMA, professor também da história, Ronilson Flávio. Bom dia, amigos. Bom dia, professores. Raimundo Santos de Castro, bom dia. Parabéns, meu camarada Adroaldo. É sempre uma satisfação vê-lo e ouvi-lo discutir temas tão caros para a democracia. Raimundo Santos de Castro.
Vitor Coelho, é isso aí, Marcos. Somos parceiros, não sou mais da direção não por Maranhão, mas continuo associado, estamos firmes na luta. Abraços, é isso aí. Certo, estamos todo mundo junto nessa luta pelo conhecimento, tá? Professor Adroaldo, vamos de guinada. 62, o que acontece? Que a gente tem essa guinada aí dos evangélicos para essa coisa mais conservadora e inversa ao que era antes, então, de defender o Estado laico. O que é que acontece aí em 62? Você tem, primeiramente, um movimento fundamentalista nos Estados Unidos. É bom a gente entender que a experiência evangélica no Brasil, ela é, sobretudo, devedora da influência norte-americana. O tipo de protestantismo que nós tivemos aqui, esse ethos protestante, ele tem muita impregnação originária ali dos Estados Unidos, e, portanto, esse fundamentalismo de origem norte-americana, ele se desloca para cá também e vai influenciar diversas das nossas igrejas evangélicas. E aí tem um ponto importante nesse momento ali, anterior à década de 60, ali, meados dos anos 50. Só para a gente situar aqui no cenário político, a gente está vivendo naquele período, né, a redemocratização pós-Vargas. Em 1945, você tem um retorno de eleições no Brasil e você também tem uma discussão muito grande dentro do país que é relacionada às questões da reforma agrária, questões relacionadas à pobreza. E perceba só que interessante, o Francisco Julião, que era um grande líder parlamentar, você sabe muito bem disso, uma figura de enorme expressão nacional, Francisco Julião dizia que quando ele ia para conversar com camponeses, sobretudo aqui na região Nordeste, ele levava a Bíblia. E por quê? Porque para ele, e eu concordo com ele também, o melhor livro para você discutir sobre posse de terra é a Bíblia, o Velho Testamento. Afinal de contas, a gente está falando de um povo desterrado, escravo, vulnerável dentro do Egito. E esse povo, depois, pelo sonho prometido por Deus aí aos seus profetas, de que estaria cuidando do seu povo e levaria esse povo para uma terra prometida, esse povo está lutando. Esse povo não está de braços cruzados. Esse povo está lutando. Pois bem, Francisco Julião via no Velho Testamento um excelente livro para se poder discutir com camponeses a respeito da luta pela terra. O que fez, assim, que fizeram alguns protestantes daquele período? Fizeram uma organização dentro da Confederação Evangélica Brasileira para poder discutir temas importantes no Brasil, entre eles essas questões relacionadas àquele momento de época que se vivia no início dos anos 60 já. E aí se promove um evento chamado Conferência do Nordeste, cujo tema era Cristo e o Processo Revolucionário. Isso foi em 1962, na cidade do Recife. Quem foi convidado pelos protestantes daquele período? Celso Furtado, que era um grande intelectual e também superintendente da SUDENE naquele período. Foi convidado Paul Singer, um intelectual ligado diretamente ali à USP. Foi convidado Gilberto Freire, grande estudioso da sociedade brasileira, principalmente dentro do período ali da escravidão, enfim, cultura. Foram escolhidas pessoas não evangélicas para poder falar para evangélicos, num diálogo extremamente rico, democrático. Beleza, se você maravilha. Pensa nisso em termos de hoje, não, Adroaldo, é brincadeira. Isso não existe. Existiu. Então, esse setor da igreja, que era chamado setor de responsabilidade social da igreja, vinculado diretamente à Confederação Evangélica Brasileira, esse setor promoveu debates extremamente ricos com pessoas que não necessariamente eram do mundo evangélico, mas estavam ali dispostas, que nem nós aqui, a dialogar de maneira civilizada, a mostrar pontos de vista, inclusive para poder contribuir no debate a respeito da mudança no cenário nacional, discutir questões como a reforma agrária, discutir redistribuição de renda. Afinal de contas, Marcos, são temas
que estão presentes na Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes, inclusive fui professor de escola bíblica dominical. E me parece coisas assim interessantíssimas quando você pega, por exemplo, Jesus falando contra ali os sacerdotes judeus na perspectiva de acolher os marginalizados. Foi esse Jesus que diz para os sacerdotes e para o povo ali presente quem vai atirar a primeira pedra na prostituta. Então, quem não tem pecado, então atire aqui a primeira pedra. Então, é um Jesus que traz uma reflexão de dizer o seguinte: quem somos nós, afinal de contas, para poder julgar alguém? Qual seria a nossa posição aqui, se não a de acolher as pessoas que estão em situação vulnerável? Então, esses protestantes de 62 fizeram isso. O que aconteceu nessas igrejas? Esses indivíduos foram perseguidos. Perseguidos. Não era ainda ditadura militar. A ditadura chega em 64. Mas o golpe nas igrejas evangélicas ocorre em 62. Já é um golpe É um golpe antes do golpe. Isso eu falo, inclusive, no livro. Então, esse conservadorismo dentro das igrejas evangélicas, ele emerge com uma força fantástica. Aí, fantástica que eu estou pensando do ponto de vista negativo, né? Claro, então, com uma força premente aí, de tal maneira que foram vários as lideranças evangélicas progressistas, como Valdo César, Anivaldo Padilha, o Davi Nascimento, entre tantos outros, fossem batistas, fossem assembleianos, que começaram a ser perseguidos nas suas igrejas. Não houve oportunidade para essas pessoas que não sair dessas igrejas ou então calar-se diante ali da perseguição feita pelos seus pastores. De lá para cá, a coisa só se acentuou. Então, esse foi o grande problema, a grande guinada. Em 62, os setores progressistas que pensavam este país a partir de uma combinação da religião com aspectos econômicos, com aspectos políticos, anterior, inclusive, à própria teologia da libertação, diga-se de passagem. Então, você tem uma teologia da libertação que é datada no Brasil. Ela é de 1970, ela é datada. Os evangélicos estão fazendo uma discussão política anterior à teologia da libertação, na perspectiva de oferecer um evangelho social. Não tem nada a ver com o marxismo, com o comunismo, não é nada disso. Está se pegando a Bíblia, Novo Testamento está se dizendo o seguinte: é preciso se cuidar dos oprimidos, dos pobres, dos que estão em situação de vulnerabilidade nesse país. Como fazemos? Como é que podemos, portanto, combinar ações religiosas dessas igrejas com o Estado brasileiro, sem nos tornarmos reduzidos a um puro assistencialismo social, como as igrejas evangélicas até hoje fazem? É a transformação estrutural dessa sociedade. Portanto, é lutar por uma redistribuição de terra, por redistribuição de renda, pela defesa de habitação, seguridade para essas pessoas. Estes são os elementos que esses evangélicos ali atrás estavam defendendo, o que é diferente de assistencialismo social, porque ele é paliativo, como nós sabemos. O indivíduo recebe uma cesta básica, ok, beleza, durou quanto tempo? E depois? O sopão durou quanto tempo? E depois? E não estou dizendo que não é para dar, é para dar. Eu sou extremamente defensor, como o padre Júlio Lancelotti, de que você precisa garantir ali a emergência de quem está passando fome, de quem quer o abrigo, de quem precisa do agasalho. É para a gente fazer isso, não vamos deixar de fazer isso, mas precisamos atuar de uma maneira que possa garantir estruturalmente e de maneira permanente a seguridade para essas pessoas, a habitação para essas pessoas, o alimento para essas pessoas, o emprego para estas pessoas. E isso só é possível quando a gente intervém diretamente sobre o Estado de maneira institucionalizada. Pois é. Ô, Adroaldo, que momento fantástico você está dando oportunidade para a gente, para os nossos ouvintes, viu? Que reflexão, que debate, que análise. Didático, pontuado, uma boa análise. Isso sim é discutir política. Eu preciso dizer isso,
para os nossos ouvintes. É que muita gente fala que discute política ou discute religião, e eu acho que você discute paixões. Aqui nós estamos discutindo política. Eu digo isso sem arrogância nenhuma, sem medo de parecer arrogante. É que isso é o bom debate de política e religião. O resto são paixões que são discutidas, que não tem nada a ver, né? Bom, olha, eu queria indicar o seguinte, além do livro do nosso querido Adroaldo, Pelo Senhor Marchamos, os Evangélicos e a Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985, aqui com selo da Edufma e da editora IFMA, com apoio da FAPEMA e da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Eu queria também dar uma dica de Natal para você, que é o livro Precisamos Mudar o Presente, Maria Aragão é sempre fonte de inspiração, um livro, uma subversiva no fio da história do nosso querido Emílio Azevedo, viu? Então, o livro, ele está com uma campanha aí pelo Zap, que você pode pedir e fazer o Pix, o número anota aí, 98 aqui de São Luís, 98408-8580, 98408-8580, e toda a arrecadação do livro vai para a Agência Tambor, tá? Que é um jornalismo comprometido com os direitos humanos e as lutas sociais do campo e da cidade. Eu faço questão de usar o espaço da Timbira, que é democrático, e é para isso mesmo, para divulgar uma obra, uma biografia. Até convidar, viu, meu querido Azevedo? Emílio, quero você aqui também. Vamos combinar aqui uma conversa sobre uma subversiva no fio da história, viu? Vai ser um prazer receber você aqui para a gente poder bater esse papo aqui legal, tá? Bom, mandar um abraço também para a Valdênia, agrônoma, querida amiga também, que está acompanhando a gente, muito legal. Muita gente bacana aqui na audiência com a gente. Vamos lá, tem mais gente aqui participando. Alderico Almeida, rapaz, professor Alderico do IFMA também, não é? É do IFMA e é meu pai. Aí tá de brincadeira. Eu não sabia que você era filho. Eu conheço o teu irmão, então, que é o Alderico II. Segundo. O caçula. Pois é. Rapaz, tem uma feijoada rolando aí, é de você? Tem uma feijoada rolando hoje, olha nossa aí, feijoada. Rapaz, olha aí. Professor Alderico, eu não fiz a conexão. Você acredita que eu não fiz a conexão? É porque ele é muito novo. E aí ninguém acha que ele é meu pai, acha que ele é meu irmão. Tá aí, rapaz. Eu sou mais velho do que ele. E você é mais velho que o segundo também. Sou mais velho dos filhos. Porque o segundo eu conhecia, conheço tua irmãzinha também várias vezes, mas eu não tinha feito associação, cara. Cabeça de bagre aqui. Mas, cara, eu faço aqui uma declaração de amor aqui na sua frente. Eu só amo o Alderico, um cara que eu admiro do meu coração. Alderico. Teve muitas vezes aqui comigo na Rádio Timbira. Alderico, abraço, cara. Eu recebi o convite da feijoada, estou ainda vendo direitinho se vai dar para ir tudo, mas agradeço muito. Cara, nem sabia, que legal. Tá no gênio. Que legal. Excelente e esclarecedora temática para ser debatida nos dias atuais, nesses tempos tão turbulentos. Parabéns ao professor Adroaldo e ao grande jornalista Marcos Saldanha. Que honra, meu amigo. Jailton Sodré, somente a lei e a Constituição para frear um dos pilares do Estado Democrático de Direito, fazer valer a lei, né? Ronilson, professor Adroaldo, atualmente, dentro das ramificações da Igreja Evangélica, quais são os setores ou organizações com perspectivas políticas não conservadoras? Tem algum exemplo? Tem sim. Boa pergunta, inclusive, porque lança aqui luz para uma questão que é importante. Como eu falei, há uma pluralidade de igrejas evangélicas no Brasil, mas você tem setores progressistas, setores que, portanto, continuam sendo cristãos, continuam sendo evangélicos, mas numa perspectiva totalmente oposta a isso que está dado de maneira mais hegemônica dentro do mundo evangélico. Vamos tomar como exemplo o Movimento Evangélico Progressista, o MEP, que existe dentro do Brasil, tem inclusive presenças aqui no Maranhão e tenta se reestruturar, principalmente hoje, no debate a respeito disto. Nós temos o ISER, que é o Instituto Superior de Estudos na Religião, ali no Rio de Janeiro, e que tem dado espaço privilegiado, inclusive, dentro desse campo de debate,
entre esses setores evangélicos. Eu vou nominar aqui algumas pessoas que eu acho importante dentro desse palco de discussão e que vem falando por esses segmentos evangélicos progressistas para poder se discutir o cristianismo dentro de uma outra perspectiva que não seja essa fundamentalista. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Maranhão e no Rio de Janeiro, o professor de história e também pastor Lindon Santos. É uma figura, para mim, assim, de referência, não somente no Maranhão, mas fora do estado do Maranhão. Ele está vinculado ao Instituto Basileia, que é um instituto ali localizado na cidade do Rio de Janeiro, e que também promove publicações desse componente teológico mais progressista. Nós temos o próprio Anivaldo Padilha, que também ainda hoje promove discussões, debates em torno aí do campo progressista. E mais recentemente no campo da mídia nacional, que tem feito muita referência a ele, é o pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira, fabuloso. Pastor Henrique, fabulosíssimo. Então, é uma pessoa que está atuando não somente dentro dos templos evangélicos ali, também na cidade do Rio de Janeiro, ali atuando de maneira muito firme, militante, enfim, como também tem atuado no cinema. Ele fez parte aí entre os atores que compuseram lá o filme Marighella. Então, veja só, a gente tem setores, segmentos dentro do campo evangélico que estão se organizando na perspectiva progressista, na perspectiva do debate, na perspectiva de incluir pautas que não podem ser exclusivas desses segmentos fundamentalistas. Eu acho que a gente está hoje num cenário que precisamos disputar e talvez ainda não tenhamos visto a responsabilidade que nos cabe nesse momento. Eu sempre tomo como referência as escolas bíblicas dominicais. Por que eu falo tanto delas, às vezes, nos debates em que me encontro? Porque a escola bíblica ela é um espaço de diálogo, de debate. A escola bíblica ela é diferente do culto em si, porque o culto é um lugar muito exclusivo ao pastor, ao sacerdote. É ali que ele faz a sua prédica, mas o templo não reage. Quem está no templo ouvindo a prédica do pastor simplesmente ouve, leva para casa. Mas a escola bíblica é um espaço outro, é um espaço em que um professor está apresentando reflexões sobre um determinado texto e o conjunto das pessoas que fazem parte daquela sala podem falar, podem discutir, podem dialogar a respeito. E esse é um momento importante, porque eu posso dizer, olha, eu acho que essa fala aí do texto lá de Moisés, ela é metafórica. De repente, não foi literalmente isso que aconteceu. Então, como é que, por exemplo, e Deus irou-se? Não, mas será que Deus se ira? Será que não é uma força de expressão da pessoa que escreveu o texto e, na falta de uma palavra melhor, não utilizou isso? Então, esse momento do debate, do diálogo, da discussão, ele era extremamente profícuo nas escolas bíblicas dominicais entre essas igrejas. Mas perceba, Marcos, e isso eu estou falando porque eu estudo isso, como já disse, há algumas décadas. As escolas bíblicas foram sendo esvaziadas. E em algumas igrejas, inclusive, acabaram. Era o espaço justamente do debate democrático, da discussão do texto, justamente de onde veio a reforma, porque a reforma é preciso a gente lembrar. A reforma é quando Lutero está dizendo o seguinte: não cabe mais a nós, crentes, ficarmos simplesmente ouvindo a prédica do padre. Ele fala e a gente aqui ouve e ponto. Não, nós podemos manusear este livro. Não à toa que uma das primeiras coisas que Lutero faz é traduzir o livro, é traduzir a Bíblia. Para quê? Para que as pessoas possam ler o livro. O livro antes não, estava em latim, em grego, agora não. Ele está escrito na língua, nacional, no vernáculo nacional. E popular, né? Isso faz com que, talvez a gente não tenha entendido isso, são duas operações que a Reforma Protestante, para mim, faz de maneira fabulosa. Para quem acha que... Revolucionária. Né? Podemos usar esse termo. E tem toda a razão na palavra, é revolucionária mesmo. Primeiro, para eu poder ler, eu preciso estar alfabetizado. O protestantismo foi responsável, digo isso com todas as letras, pela alfabetização da Europa. As pessoas, para poder ler a Bíblia, precisavam
ser alfabetizadas. Esse foi um primeiro elemento revolucionário. O Aí você segundo, está rompendo aquele ciclo de analfabetismo do Exa- camponês feudal, da Idade exatamente. Média. Quer dizer, é moderno, revolucionário, indiscutível. Exatamente. E o segundo aspecto é de que você agora é capaz, de uma vez, ler o livro, você discutir com as pessoas a respeito daquilo. Então, eu acho que se a gente trouxer à memória o que foi feito ali na Reforma Protestante, a gente pode avançar em muito hoje dentro das igrejas evangélicas nesse debate. Que é o que a gente deseja, né? Tem duas perguntas que eu acho que a gente pode fazer em uma, e a gente vai já tocar uma música aqui do Festival de Música Timbira 80 anos, que é uma ação bacana, que eu também vou aqui já divulgar, mas antes, dá tempo ainda, Adroaldo, da gente falar o seguinte, o Ronilson, ele fala o seguinte, ele pergunta se tem algum exemplo aí de uma perspectiva aí menos conservadora, e você pontua. Aí o Vitor fala o seguinte, excelente entrevista, Adroaldo, como sempre, quando o ministro História Moderna, ele é professor de História, só para contextualizar, falo da formação intelectual das lideranças reformistas e a importância das universidades naquele contexto. É um pouquinho do que você falou. Mas ele coloca assim, hoje somos, entre aspas, inimigos. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, se não inimigos, que eu concordo com o senhor Vitor, o que ele está falando, mas pelo menos em campos opostos. E você fala que a guinada de 62, inclusive o golpe de 64, vai nos colocar em campos opostos, não no que diz respeito a Deus, mas na forma como lida política e sociedade, com direitos, com democracia. Quer dizer, esse conservadorismo vai nos levar para um caminho, inclusive, de ditadura, de imposição de coisas que nunca é bom. E é nesse sentido que eu tenho certeza que ele fala. Aí o Jailton Sodré fala assim, certo, frear e impor limites. Eu acho que elas se combinam, essas duas questões. Essa coisa eu acho que está claro por que nos colocamos em campos opostos, mas eu acho que a gente pode juntar frear, impor limites, ou como resgatar aquele diálogo lá do antes da guinada de 62. Como nos colocar todos, a palavra comunhão acho que é a melhor para isso, mas comungar no sentido do que é a expressão comungar, né? O que fazer? O que fazer dessa escalada? Porque a gente também, assim, a escalada comunista nos levou a caminhos tenebrosos. O anticomunismo fez muita coisa absurda acontecer. E aí parece que essa escalada terrivelmente evangélica, olha o que eu estou falando, a expressão terrivelmente, a esses fundamentalistas. O que pode ser feito, hein, professor Adroaldo? Onde é que o senhor enxerga para que uma nova ditadura, uma nova Inquisição, para que a gente não recaia nesses erros? Quer dizer, será que vai ser preciso uma nova reforma religiosa dentro quer dizer, uma nova reforma protestante? Quer dizer, que caminhos o senhor, que é um estudioso do assunto, enxerga para a gente? O caminho, para mim, eu sou árduo defensor de que as coisas não se resolvem de maneira verticalizada, né, de cima para baixo. Eu acho que, nós precisamos ter, de fato, um movimento dentro do próprio meio evangélico disposto a essa transformação. Então, sobretudo, promover esses espaços de debate com os próprios evangélicos, esses que estão atuando, principalmente dentro desse campo progressista. Quanto mais a gente puder debater isso, quanto mais a gente puder promover ações que comunguem uma maior participação dentro do meio evangélico, acho que essa é uma transformação que ela vai se dar a médio e longo prazo. Do jeito que está hoje, eu não acredito assim que uma lei por si só, uma imposição por si só, ela defina uma transformação duradoura. Não acredito nisso. Segundo ponto que o professor Vitor muito bem coloca é que, quando a gente olha para o protestantismo, lá na modernidade e suas transformações, é fato de que esse protestantismo está ligado diretamente com o desenvolvimento da ciência. Ele está vinculado diretamente. Como é que a gente chega, portanto, no século XXI, no terceiro milênio, com diversos segmentos, não somente evangélicos, mas também católicos e outros mais, segmentos que são anti-ciência, negacionistas, né? Defendendo uma morte mediante uma epidemia, uma pandemia,
e outras coisas também, que absurdo então, é esse? isso só é possível de ser explicado quando você olha para as raízes desse fundamentalismo religioso. Ele retira as explicações racionais sobre a sociedade e ele imputa, no lugar dessas explicações racionais, de fundo lógico, de fundo científico, o mágico. E no mágico, a explicação pode vir assim. Um exemplo, como Sim. eu vou colocar um exemplo do qual eu investiguei durante o período de processo eleitoral aqui no Brasil. Houve setores evangélicos que votaram no atual presidente pelo fato de que esse presidente tinha no seu nome a palavra Messias, Jair Messias Bolsonaro. Para nós, Marcos, isso não revela absolutamente nada. Assim como na palavra, no nome de Adroaldo está, Adroaldo José. É escolha particular dos meus pais a respeito desse nome. Não há nada de mágico neste nome. Mas para determinados setores evangélicos, isso revelava a escolha de Deus sobre alguém para poder liderar este povo, esta nação. Esse mesmo setor, esse mesmo segmento evangélico também acreditou que pela palavra Haddad, que era o concorrente ali do Bolsonaro no segundo turno, este outro candidato carregava no seu nome a etimologia de um Deus contrário, de uma divindade contrária a Deus, um bestial. E esses elementos eles trouxeram a partir do quê? De uma leitura literal e fundamentalista da Bíblia. Então, perceba que a gente vive situações, e que, novamente, eu coloco a perspectiva da escola bíblica dominical. Se elas retornassem com os debates, com os diálogos, com gente formada, com capacidade para poder entender o que é metáfora em um texto, como é que se faz uma hermenêutica de um texto, para que você possa alcançar melhor as propriedades daquele texto, nós vamos continuar nessa situação. Nós temos explicações que são absurdamente literais. Isso faz com que, como essa explicação literal ela é muito mais fácil do que a explicação um pouco mais complexa, e por complexidade eu não estou dizendo prolixidade, é que determinadas explicações exigem de nossa parte de que eu preciso estar atento àquilo que está sendo dito lá na Bíblia. Se nós não tivermos gente com capacidade para fazer isso, então nós vamos continuar nessa mesma situação. Infelizmente hoje, o que permeia os setores evangélicos são profissionais profissionais da fé. O indivíduo sabe exatamente como alcançar o emocional de alguém e ele manipula, infelizmente, e, novamente, para aqueles que acreditam no texto bíblico, é preciso estar atento a um trecho da própria Bíblia, que diz que muitos estarão ali vestidos em pele de cordeiro, mas não passam de lobos. Se a gente não estiver atento a todas as passagens bíblicas, a gente corre também um sério risco, porque as pessoas leem um determinado trecho, mas não leiam o restante. Então, a gente tem muito lobo hoje dentro do meio evangélico, se aproveitando, inclusive, da própria ingenuidade, eu diria dessa forma, de segmentos evangélicos que, despossuídos dessa formação, talvez, sobre Bíblia, teologia, enfim, essas questões todas, acabam se deixando levar por isso. A transformação, para mim, ela só vai ocorrer pela base. Não há outra alternativa. É que a turma quer o milagre, não quer Deus, né? Aí é complicado. Aí complica. Né? Aqui é a prosperidade, não quer a religião, né? Aí vai buscar o que. Bom, olha, Adroaldo, a gente vai conversar só mais um pouquinho, que a gente já chegou aqui ao final. Eu já te agradeço. Vou pedir para você indicações de entrevistados daqui a pouquinho, para a gente ter mais essa conversa. A gente precisa fazer várias vezes. E com você, para o ano que vem, vamos retomar esse papo, porque eu adorei, cara. Muito bom, muito legal. E ano que vem é um ano eleitoral. Acho que a gente precisa fazer de novo essa conversa. Eu já estou convidando você para o ano que vem. A gente pensar uma data, porque a gente precisa voltar. E a gente vai aprofundar mais na próxima entrevista, política e religião especificamente.
a questão de política e religião, esse permeio, a questão das eleições, e como personagens vão fazendo história nessa relação. Eu já estou fazendo um convite antecipado para você voltar com esse viés. Obrigado. Para a gente conversar mais. Cara, o tempo voou, mas voou muito bom, e a participação da turma aqui muito bom. Professor Silvio Bembem, abraço, querido, cientista político de mão cheia, sociólogo, está acompanhando a gente também, uma audiência muito qualificada. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. Sebastião Botelho, bom dia, Marcos, parabéns pela entrevista, entrevistado. Agradecemos a explicação didática e cristalina do mestre sobre a concepção de Estado laico. Infelizmente, vivemos num verdadeiro obscurantismo político e intelectual que não permite a esse governo entender isso. Abraço, Sebastião Botelho. Obrigado, Sebastião, muito obrigado. Anjoram, bom dia, amado mestre, Marcos Saldanha, convidado e ouvintes. Estou ligadinho no História em Debate, como sempre, o programa está show de livre sabedoria. Um abraço do amigo Anjoram, o anjo amigo do rádio, todos vocês também. Obrigado, Anjoram, pela audiência. Bom, a gente vai abrir aqui um espaço para encerrar o programa aqui. É que a Rádio Timbira M, em parceria com a Associação Cultural da Música Maranhão e patrocínio do Grupo Mateus, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Maranhão, realiza no próximo dia 18 de dezembro, ó, pertinho, às 7h, na Concha Acústica Reinaldo Farai, na Lagoa da Jans, a final do Festival de Música Timbira 80 anos. É o Prêmio Cristóvão Alô Brasil. Ao longo da nossa programação, nosso ouvinte, nosso espectador que nos acompanha pelo YouTube, vai conhecer as 12 finalistas. Você pode votar em sua música predileta no site do festival, www.radiotimbira.ma.gov.br. A grande final, sábado, dia 18, a partir das 7h, terá transmissão simultânea pela Rádio Timbira M, Rádio Universidade FM e TV Guará. A gente ouve agora a música Meu Dom. A composição é de Benedito Rosa, Andréa Frazão e Beto Silva. A canção é interpretada por Andréa Frazão. E é uma música que está concorrendo e que você pode votar, beleza? Então a gente vai encerrar o programa ouvindo na íntegra a canção Meu Dom e agradecendo, Adroaldo. Obrigado, cara. Obrigado por essa aula, por essa oportunidade, por esse papo com os nossos ouvintes. Obrigado pelo livro. Não só o livro que você me deu, mas pelo trabalho que você fez, pela opção de fazer o livro. Lembrando que essa entrevista fica gravada na íntegra, tá? Fica totalmente aí à disposição no YouTube. Você vai lá no canal TV Timbira e ouve e assiste a hora que você quiser. Você vai poder ver a bela camisa azul, rapaz, que o Adroaldo está usando aqui. Não é brincadeira, não. Meu amigo Paulo, professor que vem acompanhando o Adroaldo, um prazer ter você aqui, seja sempre bem-vindo. Meu querido amigo Francisco, prazerzão. Querido Zema Ribeiro aqui, também na produção, aqui pertinho da gente, acolhendo e ajudando sempre que a gente precisa. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, Marcos. Até o próximo sábado. Obrigado a todo mundo. Fique agora com a canção Meu Dom, uma das concorrentes aí do prêmio do Festival da Música Timbira há 80 anos. Valeu, galera. Obrigado. Eu cantei, já cantei samba no terreiro. Cantar, mas não canto samba de caô. Cantei, já cantei, sou partideiro. No samba, Cristóvão foi meu professor. Se o vento sopra, eu sou veleiro. Eu sei que sou promessa de Xangô. Do mar, do samba, eu sou o timoneiro. Eu sei que o samba me chamou. Já beijei boca no terreiro. Cantei pra
pra mim nem pra Nagô. Sonhar, eu já sonhei que o mundo inteiro cantava um samba de terreiro. Alô Brasil, alô, alô, já é hora pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Já é hora pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Sempre cantando, se meu filho diz que diz. Eu sou do samba, sou da vila, sou raiz. O samba importa. Eu já chamei, você não quis. Samba é a porta, e a porta pode fechar no seu nariz. Samba é a porta que atravessou a barreira do som. Eu só canto samba bom. Pra cantar samba, esse é meu dom. Samba é a porta que atravessou a barreira do som. Eu só canto samba bom. Pra cantar samba, esse é meu dom. Já é hora pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Já é hora pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Já é hora pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Pra cantar samba lá na vila, não tem hora. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em debate. Fique ligado na Rádio Timbira.